Olá, estudantes do 9º ano. Acredito que já devido às muitas chamadas, vocês já sabem, quando começar as nossas aulas, é de extrema importância estar com o livro de geografia em mãos. E aí, pessoal, talvez hoje a aula, a nossa videoaula seja curtinha, porque é só para concluir o capítulo 6, tá bom? Então, salvo engano, a gente tem aqui apenas 3 temáticas, tá bom? Então, dando continuidade ao vídeo anterior. Isso aí já é a nossa videoaula de número 6, tá bom, pessoal? Então, pega o teu livro e na página 131, ok? Na página 131 a gente tem a separação da Sérvia e Montenegro. Então, observe que a gente está trabalhando no leste europeu. Então, só para dar uma relembrada, então, no leste europeu, dominado pela União Soviética, a partir desse momento, o Muro de Berlim, a cortina de ferro, que é nada mais, nada menos a separação do lado socialista do lado capitalista. A partir desse momento que essa cortina de ferro veio ao chão, ela simbolizou a vitória do capitalismo sobre o socialismo. Esses países do leste europeu, que até então estavam sob o jugo do socialismo, agora apoiado pelo sistema capitalista, eles começaram agora a criarem asas, a pedirem pela sua liberdade, tá bom? Então, de todas as temáticas que trabalhamos até então, lembra que eu falei? Separação. Inclusive eu fiz até uma reflexão aqui. Olha, se estava tudo bem, por que separar? Lembra que eu fiz essa reflexão? Então, se separou é porque não estava bem. Tudo se tratava de uma fantasia. Nada mais, nada menos. Tá bom, pessoal? Então, dando continuidade, olha só a separação de Sérvia e Montenegro, certo? Kosovo foi impedido de se emancipar, gerando conflitos. É claro que teria, sim, conflitos a partir do momento que esses territórios, que parte dessa população começava a clamar pelo seu próprio território, pelo seu nome, por sua bandeira, por sua cultura. Ok, pessoal? Conflitos contra a população. Ok? É o tal que a gente pode chamar de guerra civil. E agora, os militares que até então dominavam aquele sistema, eles estavam contra a população, porque agora a população clamava: olha, já que estamos livres, por que não nos organizarmos? Por que não declarar a nossa bandeira? Por que não divulgar a nossa cultura? Ok, pessoal? Em 1999, a guerra é declarada e atrocidades. Que tipos de atrocidades? Talvez essa palavra aqui foi a única que encontramos para esse tipo aqui, ó. Limpezas étnicas. O que é isso? Tira os pobres daqui, tira os negros daqui, tira os religiosos daqui, aqueles que não fazem parte da mesma religião, tira daqui, fazer uma limpeza étnica, tirar um determinado povo. Observe que até então, o que eu estou falando de conflito aqui, não é da Europa ocidental com a Europa oriental. Eu estou apenas falando dos conflitos da Europa dentro do próprio território até então conhecido como Europa oriental. Tá bom, pessoal? Para pôr fim ao conflito, a União Europeia pressionou o fim, lembra desse daqui? Iugoslávia. Ele disse, a União Europeia disse: olha, vamos colocar fim na Iugoslávia. Se todo o problema é esse, a partir de agora ela não existe mais. Separação. Mas observe aqui, mais adiante eu vou alertar vocês sobre a União Europeia. Olha só, o bloco União Europeia já estava pendendo
né, para separação e para extinção desse daqui. Ok, pessoal? A formação, por fim, o que foi que aconteceu? A formação de duas unidades federativas, a Sérvia e Montenegro, certo? Vamos mais adiante. Lembrando, pessoal, esses tópicos que eu estou destacando aqui são nada mais nada menos do próprio textos que estão nos livros de vocês, certo? Então, mais adiante, olha só o que foi que aconteceu. Em 2006, através de um referendo, uma eleição, escolhas, tá bom? Houve a formação de dois países diferentes. Até então, eram unidades federativas, não é? Para a gente melhor entender, é como se fosse Pernambuco e Paraíba, Pernambuco e São Paulo. São unidades federativas, tá bom? Até então, anteriormente, certo? Eram unidades federativas. Agora, não. Passaram a ser países. Certo, pessoal? Não fazem parte da União Europeia. Olha só. Não fazem parte da União Europeia. Lembra quando a gente estava falando sobre a formação de blocos econômicos? O que é preciso para fazer parte de um bloco econômico? É preciso você dizer para eles o que você tem para oferecer. Sabe por quê? Eles têm o desejo, sim, de entrar na União Europeia. Olha o tempo desse desejo. E por que eles não entraram? Claro que esse bloco aqui não é besta. Porque a partir do momento que eles entram no bloco União Europeia, a União Europeia tem que assumir todas as dívidas e processos. E ela não quer isso. Ok? Então, lembra quando a gente estava trabalhando com os blocos econômicos? Se você tem matéria, petróleo, indústrias pesadas, e o teu país está praticamente aniquilando todas as dívidas, rápido, dentro de meses, você está dentro do bloco. Agora, se o teu país está endividado, se o teu país ele está arrasado, passando por conflito, o processo para ingressar em um desses blocos econômicos é muito mais difícil. Porque a partir do momento que o bloco diz, tá bom, eu aceito vocês, é a mesma situação que o bloco está dizendo, eu aceito vocês, eu assumo a dívida de vocês, a partir de agora os teus inimigos serão os meus inimigos. Tá bom? Por isso que eles não entraram ainda. Os dois, em si, já manifestaram desejos de participar desse bloco. Né? Mas não é apenas desejos que fazem participar desse bloco. Tá bom? É uma série de fatores, principalmente econômicos. Ok, pessoal? Aí, separei aqui para vocês tudo isso aqui no texto do livro, tá bom? Eu tenho, por exemplo, a Sérvia. Né? Quais são os seus principais setores produtivos? Eu tenho aqui, né, o setor petrolífero, alimentício, têxtil, certo? E metalúrgico. Observaram aqui, ó? Ou seja, a produção praticamente de base. Tá bom? A mineração, certo? Alimentício. Então, praticamente de base. Aí eu venho aqui para Montenegro. Produção de carvão, olha só, alumínio, turismo, pesca, indústria têxtil. Certo, pessoal? Então, esses aqui são os setores produtivos até então desses dois países. Ok? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, ó, justamente essa temática se encontra na página 132 do livro de vocês. Comunidade dos Estados Independentes, o conhecido SEI. Certo? Aí eu tenho aqui 11 repúblicas da antiga União Soviética. O que foi que aconteceu? Passado todo o processo do socialismo, né, entrou tudo isso para o livro de história e agora esses países passam a viver, né, sob o jugo do capitalismo. Esses países estavam muito fracos. Eles não conseguiriam andar sozinhos. Isso aqui
não é? Se estivesse sido construído no sistema capitalista, a gente poderia chamar de blocos econômicos. Sei. Não é? Aí os países da antiga União Soviética decidiram se unir para ficar mais fortes. Olha, a gente está fraco demais. Vamos se unir um bloco econômico. Tá bom? Para um ajudar o outro. Certo? A principal função: criação de acordos e tratados para garantir a remodelagem de quê? Econômica, política, social, devido ao quê? Devido à nova ordem mundial. Qual é a nova ordem mundial? Blocos econômicos. Eles se uniram, esses países que até então faziam parte da União Soviética, se uniram para começar a fazer planos para fazer parte dessa nova ordem mundial. Blocos econômicos, sistemas capitalistas. Certo, pessoal? Aí acompanhe comigo na página 133. Na página 133, observe aí, no livro de vocês. Né? Lá no topo. Dessa forma, sobre a liderança da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, a SEI foi criada em 8 de dezembro de 1991, com a intenção, preste atenção, ó, com a intenção inicial de formar uma comunidade no lugar do antigo regime autoritário soviético, com sede em Moscou. Vale a pena destacar que os 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, são os únicos países da União Soviética que nunca fizeram parte do SEI. A Geórgia, por sua vez, participou temporariamente, desligando-se do bloco em 2008. A respeito do SEI, também é muito importante isso aqui, ó, vai destacando aí com lápis, com marca-texto. A respeito do SEI, podemos citar como principais características. Então, quais são as principais características do SEI? Centralização das Forças Armadas. Todos os países deveriam centralizar as Forças Armadas, teriam o poder pleno. Criação de uma nova moeda. Criar uma nova moeda. Bora criar uma nova moeda aqui? Ou seja, um novo sistema exige uma nova moeda. Certo? Que deveria ser utilizada por todos os membros. Lembra que eu falei? Se fosse criado no sistema capitalista, receberia o nome de bloco econômico, porque tem a mesma característica. O que a gente está lendo aqui é característica de um bloco econômico. Certo, pessoal? Qualquer república seria livre para abandonar o SEI após ter anunciado sua intenção com um ano de antecedência. Então, se um país dissesse, olha, eu não quero mais participar de vocês, e foi justamente o que a gente leu sobre a Geórgia, lá no primeiro parágrafo, tá bom? No final do primeiro parágrafo. Cada Estado membro manteria a sua independência. Ok? Olha, eu sou membro, mas eu não estou sob o teu jugo. Tá bom? Eu sou um país, né, independente. Tá bom? Os membros deveriam trabalhar em conjunto para o estabelecimento da economia de mercado. Opa, já estavam falando de mercadoria de mercado. Desculpa. De uma economia de mercado. Certo, pessoal? Lembra como era a economia aqui no sistema socialista? Né? Era plana, estagnada, não tinha contato com o mundo. A partir de agora, disseram, olha, é necessário a gente ter contato com o mundo. Estamos em um novo sistema. Certo? Agora vem a parte boa. Porém, na prática, o que se desenvolveu foi muito diferente da ideia original. Eu quero novidade. Certo? Por conta dos excessivos desentendimentos entre os países membros. Era um conjunto de amigos, mas eles eram totalmente diferentes. Conflitos. Por exemplo, algumas nações criaram forças armadas próprias e se envolveram em conflitos com a Rússia. Peraí, a gente vai criar uma força armada para nos proteger. Agora, cada um caladinho disse, sabe, eu não confio nesse camarada não. Eu vou criar a minha própria força armada. E aí, o que eu estou fazendo aí, fulano? Eu estou criando minha força armada.
bandido criando sua força armada, tá bom? E foram brigar com quem? Com a Rússia. Alguns países também criaram moedas nacionais. Peraí, não era para criar uma moeda única? Não, cada um disse, olha, eu não estou confiando não, eu vou criar minha própria moeda, deixa que se virem para lá. Parece até piada, pessoal. Porque o objetivo de criar o SEI foi para unir. Só que não tem nada de união. Na prática não tem nada de união. Certo? Aí já no último parágrafo, essa situação revela a atual face do SEI, da SEI, considerada por muitos como uma associação falida. Realmente, no papel tem uma coisa, na prática é outra, né? Se existe outra palavra para isso, por favor, me ajude. Né? Falência total. Ok, pessoal? Mesmo assim, a organização conta hoje com uma população de aproximadamente 274 milhões de habitantes e, em 2000, o ano 2000, um PIB em torno de 588 bilhões de dólares. A Federação Russa é o país membro com maior dimensão territorial e maior destaque do globo, apresentando grande importância no cenário geopolítico e econômico internacional, tá bom? Na parte superior dessa página vocês têm a bandeira, tá bom? Do SEI. Ok, pessoal? Já prosseguindo, continue com os livros, tá bom? Eu tenho aqui, ó, né? Federação Russa, países emergentes. Ok, pessoal? Ainda na página 133 eu tenho a federação, tá bom? Então, algo muito importante, certo? Já para ajudar vocês, eu poderia não dar o significado dessa palavra, já para vocês procurarem, tá bom? Mas, para facilitar, para a gente prosseguir, fluir no conteúdo, né? O que são emergentes? Os países que estão se desenvolvendo, tá bom? Estão ganhando estabilidade, estão ganhando, né, referência perante esse mundo econômico. Então, países ou país emergente, certo, pessoal? Observe aí que eu tenho, por exemplo, a Rússia possui o maior território nacional do mundo. Rússia, bom? Com aproximadamente, olha só, 17.075.400 quilômetros quadrados e faz parte de 2 continentes, ok? Aí a gente já sabe esses 2 continentes, Asiático e Europa. Devido a isso, em alguns livros, inclusive no nosso, você vai encontrar temáticas com o nome Eurásia, ok? Sua população absoluta gira em torno dos 143 milhões de habitantes e está concentrada em sua maior parte, no caso 78%, na sua porção europeia, ok? Aí sempre eu faço uma pergunta quando a gente chega nessa temática. Qual é a pergunta? Veja só, qual o limite, né? Qual a fronteira entre a Ásia e a Europa? E aí alguns alunos começam, meu Deus, qual é a fronteira? Esse rio, as montanhas e tal, cultural. Certo? A única fronteira, talvez a única fronteira muito nítida, né, que separa a Ásia da Europa é nada mais, nada menos do que a diversidade cultural. Certo, pessoal? O país, apesar de ser o de maior destaque político e econômico da região no cenário mundial, sofreu e ainda sofre com as heranças deixadas pela extinta União Soviética. E só Deus sabe quando é que eles irão perder essa herança. Tá bom? Lembra que quando a gente fala sobre cultura, o 8º ano, herança cultural. Né? Então, o que é essa herança cultural? É a história. O que é história? São marcas, e essas marcas são eternas para uma sociedade, para uma população, para um país. Ok? Os longos anos de isolamento econômico e político, e principalmente o estacionamento tecnológico e econômico, além da negligência para a produção de bens e consumo, deixaram a Rússia sem condição de competir de igual para igual com as potências capitalistas. Ok? Ou seja, estava no sistema soviético. Qual era o sistema, né, socialista? Não manter contato com o mundo.
quando as portas foram abertas, as indústrias deles não estavam preparadas para competir com o mundo. E aí, pessoal, correr atrás do prejuízo. Séculos e séculos de atraso, se assim a gente pode dizer, ao menos para simbolizar, né, essa distância da tecnologia que esses países, sob o jugo da União Soviética, né, estavam. O setor industrial russo ainda apresenta resquício do seu passado soviético. Significa o quê? Atraso tecnológico. Atraso na concentração e no melhoramento da mão de obra. Concentrado na porção europeia do país, lado mais populoso e desenvolvido, ele se destaca principalmente nos setores químicos, metalúrgicos, siderúrgicos e de derivados do petróleo. Na outra página, na página 134, porém, o Parque Industrial Russo, assim como a União Soviética, não atende às demandas por bens de consumo, produzindo produtos de baixa qualidade e baixo nível tecnológico, além de apresentar problemas quanto à obtenção de matérias-primas, a partir da desintegração territorial de algumas repúblicas. Olha só, por que eles não conseguem construir produtos, de elaborar produtos de bens de consumo de boa qualidade? Porque a mão de obra é escassa. Porque a mão de obra ela não foi treinada para aquilo. E por que não foi treinada? Porque na União Soviética, no sistema socialista, a educação nem entrava nos planos dele. O único tópico, se assim a gente pode dizer, que estava nos planos dos soviéticos, era alimentar os militares. Alimentar através da força, alimentar através dos combustíveis, alimentar através do material bélico. E a população? Agora vem o reflexo. Produzir matéria, produzir produtos de boa qualidade, como? Se a população não foi preparada, não foi instruída, não foi educada para tal sistemática. Ok? Ainda na página 34, olha só, países com territórios mais extensos do mundo. Observe, tem um mapa mundi e tem em números, né, o território de cada um desses países. Na página 35, pessoal, do livro de vocês, eu tenho Rússia, são as indústrias, ou seja, as principais indústrias. Então eu tenho um mapa aqui que ele começa a destrinchar para vocês quais são as indústrias predominantes nesses territórios. Ok, pessoal? Do outro lado, na página 136, tá bom? Já finalizando, desde o final do século, acompanhe comigo aí no livro, tá bom? Desde o final do século XX e início do século XXI, que a Rússia tem enfrentado problemas típicos de países economicamente subdesenvolvidos. Aí você se pergunta, professor, por que eu esqueci o que é um país subdesenvolvido? Lembre do nosso, tá bom? Mas a gente é pobre, pessoal, pelo seguinte fato, porque a gente também não valoriza a educação. A gente está com os nossos pés em cima de riquezas, tá bom? Os brasileiros, eles são inteligentes, mas não apareceu, né, pessoas que possam valorizar esse desenvolvimento nosso, tá certo, gente? Tais como crises financeiras, acompanhando comigo, grande número de desempregados e alto índice de pobreza. Para mim isso aqui começa a se repetir, porque se eu digo que um país é subdesenvolvido, eu preciso dizer que falta emprego nesse país? Se eu digo que um país é subdesenvolvido, eu preciso dizer que tem muitas pessoas pobres? Não, só basta eu dizer, é um país subdesenvolvido. Logo vocês, no ano, já entendem. Opa, é um país que passa, aí você sai listando todas as dificuldades que um país subdesenvolvido tem, certo? Porém, aos poucos, ela vem se recuperando e se destacando ao lado de outras economias emergentes do chamado BRICS. Outro bloco, formado por quem? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Por um crescimento motivado principalmente pelas exportações de gás, petróleo, maior produtor mundial e derivados. Segundo estatísticas do Fundo Monetário Internacional,
Apareceu ele, ó, FMI. Lembra lá do 8º ano? O país ocupa hoje a 8ª posição do ranking das maiores economias mundiais, com um PIB de aproximadamente 1,8 trilhões de dólares. Tá bom? Está crescendo, certo? Mas tiveram muito prejuízo. Estão correndo até hoje atrás, né, desse passado, né, o qual deixou escravizados. E o pior tipo de escravidão, pessoal, a gente já fez esse tipo de reflexão na sala de aula, é a escravidão que está aqui dentro. Tá bom? Você liberta o homem fisicamente das cordas, das correntes, mas tem um trabalho muito mais delicado, né? Tem um trabalho muito mais pesado, que é libertar esse homem aqui. Ok, pessoal? Então, vamos passar aqui já para vocês anotarem em casa, tá bom? A atividade da página 137 a 145. Ok, pessoal? Eu peço para vocês, não deixem de fazer as atividades. Muitas vezes, quando a gente está ministrando um conteúdo, quando a gente está estudando um determinado texto, a gente termina aquele texto e fica um monte de dúvida. E sabe onde você vai colocar essas dúvidas em extinção? Nas atividades. Então, não deixe de fazer as atividades. Ok, pessoal? Então, fica na paz e não perca a fé.